No instante em que Jesus expirou na cruz, o mundo tremeu. O véu se rasgou. A terra se abriu. Os céus silenciaram. Mas o que ninguém viu foi o que aconteceu depois. A Bíblia conta parte da história. Os evangelhos narram o túmulo vazio, as aparições gloriosas, os encontros divinos. Mas há algo que ninguém contou. Há uma dimensão onde as palavras cessam, e só o Espírito entende. A ressurreição de Jesus, não contada, não foi apenas um retorno à vida. Foi a vitória invisível. A guerra nos bastidores do universo. Foi o céu invadindo o inferno. Foi o Cordeiro caminhando entre os mortos e arrancando as chaves da morte das mãos do abismo. Este é o relato do invisível. Do não registrado. Daquilo que foi sentido, mas jamais escrito. Quando o corpo de Jesus foi tirado da cruz, todos pensaram, terminou. Mas mal sabiam, era o começo do inimaginável. O que aconteceu entre a última respiração no Calvário e o raiar do terceiro dia? Que mundos foram visitados? Que tronos foram confrontados? Que correntes foram quebradas? Enquanto o corpo de Jesus estava frio e imóvel no sepulcro, seu espírito descia. Não a fraqueza, mas a conquista. Ele não foi levado. Ele entrou, como o rei entra em campo de batalha. As trevas, que celebravam, pararam. A escuridão sentiu. O inferno silenciou. Havia alguém vindo, com autoridade que nenhum nome carregava. Essa parte, e ninguém contou. Ele desceu. Não como prisioneiro, mas como Senhor. Lá estavam os ecos de gerações perdidas. Lá estavam os prisioneiros da antiga aliança. Lá estavam os gritos de almas em espera. E quando ele passou, tudo silenciou. Ele caminhou pelos corredores do Sheol. Os demônios estremeceram. Lúcifer, em seu trono de vaidade, tremeu. O Filho do Homem estava ali. Não mais ensanguentado, mas revestido de glória que rasga as trevas. Ele não veio pedir. Ele veio tomar. E tomou. Tomou as chaves. Quebrou os selos. Rasgou decretos de morte. Libertou cativos que aguardavam a promessa. E então, declarou em voz que ressoou nos confins do cosmos: Eu sou o primeiro e o último. Aquele que estava morto. Mas vive. Essa é a ressurreição que não contaram. Essa é a vitória que o tempo não registrou, mas a eternidade jamais esqueceu. No raiar do terceiro dia, enquanto os soldados cochilavam e as mulheres preparavam perfumes, o universo segurava o fôlego. No túmulo, uma luz que os olhos humanos jamais poderiam suportar brilhou. E então, o impossível aconteceu. O sangue coagulado correu. O peito imóvel respirou. O coração parado bateu. Jesus voltou. Mas não como antes. Ele era outro. Não apenas um homem revivido. Era o Cristo glorificado. Carne e espírito, céu e terra, o visível e o invisível, num só corpo. Ele atravessaria paredes, mas pediria peixe. Ele seria adorado, mas ainda mostraria as cicatrizes. Essa mistura de divino e humano, essa é a ressurreição que não contaram. Mas o maior milagre não foi o túmulo vazio. Foi o que aconteceu no coração dos que o amavam. Pedro, que havia negado. Maria Madalena, que havia chorado. Tomé, que havia duvidado. Todos renasceram com ele. A ressurreição não foi só de Jesus. Foi de cada um que havia morrido por dentro quando ele morreu. Pedro voltou a acreditar. Maria voltou a sorrir. Tomé voltou a tocar. O mundo voltou a ter esperança. E isso não se escreve com tinta. Se escreve com lágrimas, fé e transformação. 2000 anos depois, ainda há coisas da ressurreição que não foram contadas. Porque ela não terminou. Ela se repete. Ela acontece toda vez que um coração quebrado se encontra com o Cristo vivo. Ela acontece toda vez que alguém no fundo do poço ouve o nome de Jesus e sente algo pulsar por dentro. Ela acontece toda vez que a escuridão tenta dominar, mas a luz vence. A ressurreição não é um evento. É uma presença constante.
Ela acontece em hospitais, em celas de prisão, em ruas, em igrejas vazias, em quartos escuros, em lágrimas silenciosas. Porque o túmulo segue vazio. E enquanto houver dor no mundo, haverá ressurreição. A ressurreição de Jesus que foi escrita é linda. Mas a que não foi contada é a que acontece em você. Toda vez que você escolhe levantar. Toda vez que você perdoa. Toda vez que você ama apesar da dor. Toda vez que você acredita, mesmo sem ver. Você está vivendo a ressurreição invisível. Aquela que transforma o mundo sem estardalhaço. E talvez seja essa a parte mais poderosa da história que ninguém escreveu. A ressurreição que não contaram, mas que nunca deixará de acontecer.